Pessoal, vamos lá então. Primeiramente, muito bom dia a todos aí, uma excelente terça-feira. Quero iniciar aqui agradecendo mais uma vez aí a presença, né, das 13 pessoas que estão conectadas aqui. Como eu tenho falado, eu sei que é um horário nobre, né, dentro da rotina, da dinâmica, dentro das indústrias, mas parar 20 minutinhos, né, para poder se conectar, estabelecer aí um bom network, né? Acho que isso é o que vai ficando aqui dos aprendizados que a gente vai tendo durante a nossa trajetória profissional, tá? Eu até queria, eu sei que está todo mundo no grupo lá, mas se vocês quiserem ir trocando mensagem, colocar o telefone aqui, fiquem à vontade, tá? Para poder ir gerando aí essa comunicação assíncrona aí entre vocês que estão participando conosco aqui, tá bom? Pessoal, o tema de hoje, né, semana 4 aí, é inovação, digitalização e o futuro da manutenção, né? E quando a gente fala em confiabilidade, são três grandes conexões hoje que a gente precisa trazer dentro da vertical confiabilidade, né? Inovação é preciso, digitalizar hoje a gente vive no mundo aí da digitalização dos dados, né? E a manutenção acaba sendo a área sempre protagonista que acaba puxando todo o movimento hoje, tanto dentro da área de gestão de ativos quanto na área de confiabilidade. Ou seja, a manutenção acaba sendo sobrecarregada de uma certa forma, né, com todas essas iniciativas aí, né? Então, eu quero trazer hoje aqui um pouco da experiência, né, relacionado as questões aí de inovação, né, digitalização e o futuro da manutenção. Então, pessoal, a inovação, né, é algo que vai muito além das tecnologias, né? É aquilo que a gente consegue, de fato, transformar as nossas ideias em aplicações que geram valor, né? E aí isso transcende a tecnologia. Muitas vezes um padrão muito bem revisado, né, um procedimento muito bem descrito, um plano de lubrificação numa condição muito bem elaborada, isso agrega muito valor, né? Então, quando a gente fala em inovação, é ter a ideia executada que gere valor para o negócio, né? Então, não precisem conectar inovação com tecnologia, né? Somente, né? Tem muita coisa por trás disso que gera valor e não é tecnologia. Muitas vezes é um posicionamento, é uma atitude, é um comportamento, é uma revisão de algo que já existe também, né? Então, na manutenção, né, a gente fala aqui em aprimorar processos, né, desenvolver novas metodologias, né, integrar as melhores práticas, né, para poder aumentar também a confiabilidade, né, e a própria eficiência dos ativos, buscando cada vez mais aí uma aplicação é, real sobre as melhores práticas que a gente tem dentro desse nosso processo, dentro desse nosso contexto aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Ok. Técnicas avançadas de análise de falha, né? É incrível como dentro da indústria a análise de falha ela é um processo tão valorizado, mas ele acaba sendo tão ineficiente ao mesmo tempo, né? Não sei se é uma realidade de vocês, né? Todo mundo acredita, mas a forma que a gente colhe o resultado e aplica acaba não sendo proporcional à expectativa que foi gerada, né? Então, eu tenho rodado em muitas empresas, né? Eu tenho visto que existe um processo, existe um facilitador, mas falta o nível de conexão, de engajamento, de estruturação e até mesmo o acompanhamento do plano de ação, né? Que uma boa análise de falha, ela só ela pode ser questionada de fato se o plano foi implementado. Do contrário, ela passa a ser um documento que foi preenchido para seguir um protocolo, né? Então, eu gosto muito das ferramentas que tem de análise de falha, quanto o A3, o RCA, o FTA, o MASP também, que ajuda muito a gente ampliar as visões, né, sobre as falhas e os problemas, né? Então, utilizar isso e executar é a grande recomendação, né, dentro de um processo aqui de inovação, tá? Ter as estratégias muito bem implementadas, né, de manutenção baseadas em dados, sempre com foco em segurança, produtividade e redução de custo. Segurança, pessoal, vocês sabem que isso é fator número um em todas as organizações, né? É importante que a gente sempre traga isso dentro das nossas narrativas, dentro das nossas reuniões, né? E para não ficar aquele tema chato, primeiro a gente precisa acreditar que realmente isso funciona e é um valor, né? E como que facilita o nosso entendimento? Quando a gente começa a praticar aquilo na vida real, né? É importante ter essas conexões de segurança
sendo traduzida nos resultados que a gente busca dentro da organização. Aonde que a gente consegue ver isso? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar, eu agradeço, tá, pessoal? Sempre com foco também na produtividade, né? Hoje a tecnologia ajuda a gente a ser mais produtivo. Um layout muito bem organizado também nos ajuda na produtividade. Uma caixa de ferramenta posicionada, né, para o início de uma manutenção ajuda também na produtividade, né? E redução de custo, né? A gente precisa, quando a gente fala em reduzir custo, é importante que a gente entenda que não é simplesmente cortar custos, é ter uma redução, porque existe muito desperdício hoje em tempo, em materiais, em contratações de serviço. Então, fazer uma boa gestão dos custos acaba nos trazendo uma visão de como que a gente pode nos posicionar melhor dentro desse cenário aí, né, para atender esses três grandes pilares aí dentro da parte de inovação. Então, trabalhar com segurança, produtividade e redução de custo também é inovar dentro desse processo aí de, de evolução da manutenção, tá? Aqui eu quero trazer alguns exemplos para vocês, né? Então, padronização de processos e checklists visuais, né? Isso é uma grande inovação, né? Não é simplesmente o processo pelo documento, né? É como que eu estou aplicando de fato aquilo que eu desenhei para a minha equipe, né? Onde que está cada caixinha dessa? Layout, né, e ergonomia na manutenção. Isso é extremamente importante. Isso ajuda também na confiabilidade humana, né? Eu tenho um layout, eu tenho uma boa ergonomia, eu consigo ter melhores resultados da execução, né, da própria mantenabilidade. É importante a gente pensar, né, na inovação também na parte de mantenabilidade, que é o como eu executo aquelas atividades, aquelas manutenções. Melhoria contínua e Kaizen, né? Acho que o ciclo PDCA rodando dentro dos programas de melhoria contínua, né? É sempre importante ter iniciativas que melhorem aquilo que a gente já faz bem, né? Uso de novos materiais e tecnologias de revestimento, isso também é inovação, né? Trabalhar com a manutenção autônoma, né? Integração aí entre operação e manutenção para poder ter bons resultados aí dentro da própria produtividade, né? Olhando não somente o resultado da produtividade do fator humano, mas sim essa integração ela propicia um bom resultado lá na ponta. Digital Twins, né, os gêmeos digitais, ou seja, ter a réplica, né, dos equipamentos dentro de um processo e poder monitorar, analisar e poder tomar as decisões com base dentro desse layout, né, virtual. Sensores de monitoramento, acho que é muito conhecido por muitos, né? O sistema IoT hoje nos traz aí uma tomada de decisão na palma da mão, né? Me lembro dessa minha última experiência, né? Eu estava gerenciando aí uma empresa onde nós tínhamos 11 fábricas no Brasil e tinha todo o sistema de monitoramento online, né? Então, eu, independente do local que eu estivesse, eu poderia estar acompanhando aí os problemas que estavam acontecendo aí em tempo real, né, nos equipamentos do Maranhão, de Salvador, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, investir também, né, nessa parte de monitoramento contínuo é extremamente importante para a tomada de decisão, certo? E não esquecer nunca, pessoal, de investir nas pessoas, na capacitação e na qualificação. É muito comum, né, e talvez vocês possam estar se deparando com isso. Às vezes existe o investimento para a aquisição do hardware ou do software e não existe o investimento para a estrutura ou para a preparação daquelas pessoas para poder utilizar esse sistema, né? Então, eu trago isso como uma grande oportunidade, né, que eu vejo em muitas empresas. É importante a gente ter essa conexão. Se eu estou trazendo tecnologia, hardware, software, eu preciso qualificar as pessoas para utilizar esse sistema. Lubrificação inteligente automática, né? Ou seja, o básico bem feito não sendo negociável, né? A gente não pode negociar algumas questões dentro da evolução, né? Da manutenção. E fazer uma lubrificação bem feita, né? Seguido de uma limpeza, é extremamente o básico bem feito. E eu digo que isso também é uma inovação, porque no mundo de tecnologia que se vive, se pensa muito na tecnologia e nós estamos esquecendo de fazer aquele básico bem feito. Por isso que é importante sempre trazer para a vida real, né, todas essas condições que a gente tem dentro do processo aí de fazer uma gestão estratégica aí do que nós estamos gerenciando. Drones para inspeção de equipamentos, né?
Eu já tive a oportunidade de utilizar drones em caldeira, né? Pegar os relatórios, visualizar. Então, a tecnologia hoje, ela acaba ajudando muito também, tanto na redução do risco do fator humano, né? Numa frente de trabalho, e também com a produtividade, né? E com imagens de alta resolução. Então, é saber utilizar aquilo que tem disponível enquanto ferramenta e a aplicação do resultado que a gente vai ter, né? Então, fica aqui algumas dicas aí de inovações, né, que vocês podem levar para o dia a dia de vocês. Eu digo que esse aqui é o básico bem feito, né? E talvez nem tanto, né? Porque a partir do momento que você tem aí uma condição do antes, né? Você vê um motor com a tampa, né, de circulação da recirculação, toda ela tapada, né, com material, com sujeira, né? E aí você vê aqui a temperatura que o motor estava trabalhando. Depois da limpeza, a redução da temperatura. Então, isso é um básico bem feito, é uma limpeza, né? É ter um checklist, é ter um processo, é ter uma inspeção e é realizar aquilo que precisa ser feito para garantir uma boa condição de operação, né? Não ser reativo, não deixar chegar nessa condição. Porque a partir desse momento que a gente chega nessa condição, já começa a afetar as propriedades do quê? Do lubrificante. O equipamento começa a rodar numa temperatura mais elevada, que é fora da condição normal de operação, e aí começa um índice de degradação. Então você começa a encurtar o ciclo de vida do teu próprio equipamento, do teu próprio ativo. Então, por isso, ter uma boa limpeza, uma boa lubrificação, garante uma estratégia muito bem fundamentada aí no básico bem feito, tá? Eu quero trazer aqui também, né, que trouxe alguns exemplos técnicos, mas a gente precisa conhecer dentro da parte de inovação algumas ferramentas que são fundamentais e desmistificar a complexidade, né? Análise RAM, por exemplo, né? O que impacta dentro da confiabilidade quando eu falo numa análise RAM? Eu tenho o design, eu tenho as especificações adequadas, eu tenho a qualidade de mão de obra, eu preciso fazer uma boa limpeza da edificação, adesão e precisão às tolerâncias, ou seja, eu preciso olhar para a condição de projeto, né? Eu preciso ter criticidades conhecidas, taxa de falha, distribuição das falhas, ou seja, é preciso ter dados, né? Mas a gente só vai conseguir ter dados se a gente tiver uma orientação, um conhecimento e uma habilidade para poder organizar todo o sistema, né? Por isso que eu coloquei na base aqui, tem que ter pessoas, tem que ter uma liderança e isso precisa ser cultural. Se a gente faz isso protocolar, a gente acaba não acreditando no processo, né? Então, quando vocês forem fazer uma análise, né, olhem desde o momento inicial, né, da chegada do ativo, do cadastro, do plano, da estratégia, do que funciona, do que não funciona, e tentem olhar dentro desses três tópicos aqui da análise RAM, aonde que estão as oportunidades. Isso aqui traz uma forma muito clara como que a gente, na manutenção, pode olhar para esses aspectos aqui da confiabilidade, da disponibilidade, da mantenabilidade, né? A disponibilidade, todo mundo tem um conhecimento muito mais comum, né? Porque é onde todo mundo enxerga, né? Quebrou, não quebrou, teve impacto no tempo, perda de disponibilidade. Mas eu quero trazer uma visão para vocês aqui, a olhar ainda mais para a mantenabilidade, condições adequadas e seguras para realizar as manutenções, peças disponíveis em quantidade e local correto, ferramentas certas, mão de obra capacitada, layout seguro e ambiente limpo, peças certas, mão de obra correta, ferramentas certas em condições adequadas. Então é importante, pessoal, a gente estar olhando sempre para esse contexto aqui e saber o que nós podemos fazer para melhorar os resultados que nós estamos tendo, conhecendo as ferramentas que estão disponíveis hoje, né? Aqui eu trago também uma visão muito clara, né? Limpeza técnica é extremamente importante fazer. Tem equipamentos que precisam ser calibrados, né? Então, ter um bom plano de calibração, lubrificação, né? Revisão ou reaperto, né? É importante a gente fazer limpeza, inspeção e reaperto. Eu me lembro lá em 2009, quando eu era técnico de manutenção na Gerdau,
eu gostava muito de fazer aqueles padrões visuais, né? De botar os pontos de lubrificação, os pontos de limpeza e controlar isso e fazer o controle das etiquetas, né? Então, isso aqui é o básico bem feito. Quando a gente tem uma hierarquia, né, com as atividades básicas até chegar na tecnologia, a tecnologia só vai replicar a tua ineficiência que tu tem no teu equipamento. Né? Se está sujo, vai estar toda hora alarmando, né? Se está com lubrificante errado, vai dar aquecimento, ou vai falhar, vai começar a dar alarme de defeito, né? Então é importante que a gente cresça sempre no viés do básico bem feito, que a gente traga a tecnologia, sim, para poder facilitar a nossa tomada de decisão por meio da digitalização, né? Mas seguindo esse roteiro aqui, eu garanto para vocês que isso promove muita gente, porque não está sendo normal nos dias de hoje as pessoas estarem olhando para aquilo que é básico, aquilo que é trivial. Está muito focado no sensor, na tecnologia, no sistema, no software, e nós estamos esquecendo de fazer aquilo que é básico. A curva da banheira, né, que é importante a gente saber, né, para poder posicionar como é que está o meu ciclo de ativos aí dentro da planta, né? Se eu estou num projeto Greenfield, né, poxa, eu sei que eu vou ter alguns problemas aqui na taxa de mortalidade infantil, né, que é onde as coisas acontecem, né? E é extremamente importante a gente conhecer os modos de falha que vão sendo apresentados, né, ao longo da operação, né? Então, processo de fabricações deficientes, controle de qualidade deficiente, componentes não especificados. A taxa de mortalidade infantil ela representa mais de 60% do período de falhas de um determinado ativo, né? Isso é com base na aviação, né? Então, a gente pode trazer isso para a parte eletrônica também, né? E para as falhas aleatórias que acabam acontecendo a partir do momento que a gente está em operação e conhece, né, os determinados níveis aí de falhas que vão acontecendo. Falhas prematuras, falhas aleatórias e falhas por desgaste. E uma outra questão que eu tenho aprendido muito, a gente precisa começar a aprender a operar os ativos no fim de vida útil. Ou não entender que um equipamento que já está rodando há um bom tempo e não está tendo a performance requerida, ele está no fim de vida útil. Talvez a gente precisa revisitar aquela estratégia de manutenção, o como nós estamos fazendo as atividades preventivas, programadas, se nós estamos com a estratégia correta. Eu costumo utilizar o exemplo do fator humano, né? Com 40 anos, você tem um período para ir ao médico, né, fazer seus exames, seus diagnósticos. Com 70 anos, a gente tem que reduzir essa frequência, né? A gente tem que ir 2, 3 vezes por ano, tem que estar muito mais próximo, né? Os cuidados, né? Então, é importante que a gente consiga ter essa, esse aprendizado. O fim de vida útil, ok, é uma questão que realmente pode acontecer. Mas como que eu opero os meus equipamentos, né, já com uma idade avançada? Eu acho que tem uma grande oportunidade aqui também da gente estar olhando com essa ótica aí para essa questão aqui do período de desgaste, tá? A curva PF, né, a curva PF, ela nos traz aqui a visão da falha potencial, né, e da falha funcional. O que que é importante a gente conhecer a curva PF para justamente quando pegar uma nota de manutenção ou uma ordem de manutenção, saber em qual estágio que está esse problema para ajudar na prioridade, né? Uma coisa que eu gosto de trazer sempre aqui, a gente precisa saber muito bem o que que prioriza dentro da gestão das paradas programadas, porque a falta de recursos sempre vai existir, né? A gente nunca vai ter dinheiro suficiente para fazer todas as manutenções, né? Pessoas para estar disponível para estar fazendo tudo aquilo que a gente quer. Então a gente precisa trabalhar o quê? Priorização, né? E precisa saber que dentro da priorização a gente tem tomadas de decisões importantes. Então, ser assertivo com isso, a gente precisa de ferramentas que nos tragam uma visão muito clara, né? Por que que esse equipamento está falhando, né? Por que que esse mancal está com falha, esse redutor? O que que eu tenho de estratégia de manutenção? Cara, eu não tenho nada. Poxa, eu posso colocar no mínimo uma inspeção, no mínimo uma limpeza, no mínimo uma lubrificação, né? E fazer um monitoramento de termografia a cada 2, 3 meses, né? Um exemplo, né? Então, quando a gente olha na curva PF e recebe lá uma nota ou uma ordem com defeito, é o momento que eu tenho de saber, cara, mas eu faço preditiva, eu faço coleta de óleo, eu tenho ultrassom,
eu tenho termografia. Se eu não tenho nada, cara, então corrige, para e volta e revisa a tua estratégia, né? Então a curva PF ela te entrega, né, essa visão também, né, de você ter a oportunidade de pegar o problema e fazer a análise dele e saber, ó, aqui é um problema de estratégia, eu preciso voltar lá e criar, né, essa condição de predição, né? Porque a gente sabe, né, como mostra esse gráfico aqui na barra embaixo, quanto mais próximo da intervenção, maior é o custo, né? E maior o tempo de inatividade também, e maior também o risco. Então é importante que a gente saiba priorizar e tomar as decisões e ser bastante persuasivo com a nossa diretoria, com a nossa gerência, sobre os riscos que nós estamos correndo operando um determinado ativo dentro dessa condição, né? Não é simplesmente o sinal do sensor, mas é como que eu administro as tomadas de decisão com base nos laudos que estão sendo emitidos. E é sempre bom, né, pessoal, a gente ter uma boa análise das falhas que acontecem, né? Ter uma boa espinha de peixe aqui, um diagrama de Chikawa, onde a gente conheça os problemas que nós temos dentro da realidade aí do nosso segmento, né? Eu trouxe aqui uma visão, né, bastante ampla sobre os principais fatores que impactam a performance da manutenção, né? Problemas de manutenção olhando os 6Ms, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa pontuada em método, isso pelas minhas experiências que eu vivi aí ao longo de mais de 15 anos, tá? Então eu trouxe essa resolução aqui para dar uma visão para vocês que a gente precisa saber sobre o que que é método, o que que é mão de obra, o que que é máquina, o que que é medida, o que que é meio ambiente, o que que é materiais. E porque que na medida que as falhas acontecem, né, ou começam a se repetir, e aí eu preciso sair do pontual e ir para o sistêmico. Vocês concordam comigo? Se eu estou fazendo, se está quebrando, eu estou fazendo análise de palha, continua quebrando, né? Vamos sair do pontual e vamos para o sistêmico. Vamos botar aqui quais os problemas que o Jonathan tem de manutenção aí na unidade dele, né? E vamos listar. Cara, o que está pegando aqui em mão de obra? Está faltando treinamento, está faltando qualificação, as ferramentas da equipe estão adequadas? Por que que eu estou tendo 3 reincidências nos últimos 4 meses naquele tag, né? E assim sucessivamente. Então, é sempre importante, né? Às vezes a gente sair do pontual e ir para o sistêmico e criar um plano de ataque, né? Porque senão a gente fica fazendo aquela análise da quebra que aconteceu, né? E aí não executa o plano de ação e aí também não faz a abrangência, aí vira uma bola de neve. Então, o convite aqui, pessoal, vocês olhando essa espinha de peixe, se está tendo muitas falhas, estão sendo recorrentes, saiam do pontual e vão para o sistêmico e procure olhar no médio e longo prazo. Ninguém vive de curto prazo. Curto prazo é para apagar fogo, né? E é importante que a gente tenha ações para corrigir, mas é muito mais importante também a gente não esquecer do médio e longo prazo, que é o sistêmico, né? Se a gente trata só o pontual e não olha para o sistêmico, nós vamos viver apagando incêndio, tá bom? Fica aqui essa dica para vocês aí. E ter dados muito bem organizados, né, é extremamente relevante para a tomada de decisão. E isso também é inovação. Tu ter um dashboard, um Power BI, onde tu tem os teus principais indicadores aí e consiga trabalhar cada vez mais com as tomadas de decisões, né, por meio de dados. Então, se eu tenho ferramenta, tenho processo, tenho pessoas, eu preciso ter indicadores que me mostram o caminho que eu estou seguindo, e esses indicadores vão dizer se as minhas decisões estão sendo assertivas ou não. E isso é inovação. É você ter as pessoas engajadas e conhecidas, ter uma liderança que te empodere para você utilizar as ferramentas que já são disponíveis hoje e organizar o teu sistema para tomar decisão, né? Sair do feeling e da experiência e olhar para dados também. E, obviamente, né, eu acho que não é um ou outro, é uma porta E, né? Não é uma porta ou. Então, comece a utilizar isso para poder facilitar e aumentar o nível de assertividade aí da tomada de decisão de cada um de vocês, tá? E quando a gente olha para o processo de digitalização, né? Então, a manutenção tem representado, né, grande parte desse processo aí com a parte de sensores, machine learning, né, plataformas que trazem já, né, essa solução integrada para monitoramento em tempo real. Porque a gente consegue o quê? Antecipar falhas. Como que eu antecipo falha? Monitorando e gerenciando defeito.
E aí é preciso da tecnologia, é preciso do fator humano e é preciso principalmente conhecer de técnicas e estratégias de manutenção. E aí eu quero reforçar aqui, se a gente não conhecer modo e efeito de falha, a gente não resolve o problema técnico, né? A gente precisa conhecer os modos e efeitos de falhas que são presentes nos ativos, né? Então, a preditiva hoje acaba sendo uma estratégia, né, que a tecnologia está muito presente e que ela digitaliza os dados hoje para poder facilitar a sua tomada de decisão. Mas nada adianta você ter o dado digitalizado e não saber como agir, como solucionar aquele problema. Por isso que é importante a gente evoluir, mas não esquecer da qualificação e preparação das pessoas, tá? Então, permitir também, né, que hoje quando a gente olha em termos de produtividade, né, é uma escala muito grande. Tu tem um sensor que coleta dados ou tu tem uma pessoa que faz a coleta de dados, né? São sistemas que se complementam, né? Eu gosto de ter essa estratégia que se complementa, né? Eu posso ter o meu parque todo via sensor online, mas acho que a boa prática também traz que eu posso ter também para aqueles equipamentos extremamente críticos, uma boa estratégia, né, para poder olhar mais de perto, até ter um intervalo de confiança maior sobre aquela tecnologia que a gente está utilizando, né? Nunca simplesmente tirar uma tecnologia e colocar outra sem conhecer a confiabilidade daquele sistema, tá? Então, a digitalização ela tem permitido isso hoje, né? Tu ter uma visão muito rápida e muito clara de como que tá as tuas máquinas, os teus equipamentos e o que que tu precisa fazer para tomar as decisões, né? E buscar cada vez mais o aprimoramento aí na eficiência, na eficiência operacional. Então, a preditiva com a inteligência artificial, sistemas, né, de CMMS para gestão de ativos e monitoramento remoto via IoT. Então, a preditiva é uma estratégia que acaba digitalizando bastante os dados para poder facilitar a nossa tomada de decisão, ok? E quando a gente olha em futuro da manutenção, né, não tem como não falar na evolução das práticas e técnicas, né, que são presentes hoje, né? Então nós estamos aqui hoje vivendo aí a quarta geração, né? E aqui já traz o preceito da gestão de ativos que está na ISO, né? Ter um alto desempenho, com custo controlado e com risco mitigado, né? E como que a gente faz isso, pessoal, para estar presente dentro dessa quarta geração? Trabalhar uma visão integrada, né, de confiabilidade, gestão de ativos e manutenção, com foco na excelência operacional, né, trazer cada vez mais aí, né, as práticas e as ferramentas da confiabilidade para uma execução de vanguarda, ou seja, uma execução que realmente faça sentido, conhecer a análise RAM, porque por meio da análise RAM ela te entrega um conteúdo e uma visão muito clara, né, que eu saio da disponibilidade, eu começo a olhar para o projeto, para as especificações, para estratégias, para os planos, e eu também consigo olhar dentro da mantenabilidade, o como que eu executo, como que está o meu layout, como que está as minhas ferramentas, as minhas adequações para ter bons resultados daquele processo, tá? A preditiva online também hoje é uma grande ferramenta, né, uma grande estratégia. A integração desses dados, hoje, inclusive, com sistemas mobile, que facilita muito, né? Você está em campo, né, registrando foto, gerando notas de manutenção de forma online para reduzir o tempo, né, da criação da nota até a chegada para o PCM e ter esses sistemas todos integrados, né, e ter uma visão aí de WCM, né, que é trabalhar cada vez mais com boas práticas aí de manufatura, com uma visão de excelência operacional. Então, a ISO nos traz exatamente isso, né, a parte de gestão de ativos, desse processo de tomadas de decisões e evoluções dentro do futuro da manutenção, né? E é trazendo o que eu comentei aqui, né? Desempenho, custo e risco. Todos nós que estamos aqui precisamos garantir um bom desempenho, tanto das equipes, quanto dos processos, quanto dos sistemas, né? E trabalhar essa integração, né, entre as áreas de planejamento, execução e operação é o caminho mais assertivo, né, que a gente consegue ter um resultado mais sustentável ao longo desse tempo, ao longo desse processo, ok? Quando a gente fala em custo, nós precisamos sair daquela visão de preço, né, que é aquilo que eu estou comprando, e trazer para uma visão de custo do ciclo de vida. É trazer a tecnologia mais adequada, é trazer a solução que realmente você vai ter um maior tempo
de intervalo, né, para voltar lá naquele equipamento e fazer aquela manutenção. Então, é importante sempre quando a gente estiver adquirindo algo, olhar com esse viés e ter muita parceria com o time de suprimentos e a área de compliance. Isso facilita o quê? A adesão a essa mudança de paradigma, esse mindset, para poder entregar um melhor resultado de custo. Aquilo que, em muitos momentos, pode ter um salto alto no OPEX, né? Isso se dissolve se você utiliza a estratégia adequada. Não diria para vocês que seria fácil, isso é um paradigma que precisa ser quebrado, mas primeiro passo, conhecer, buscar as parcerias técnicas e ter a área de suprimentos e de compliance alinhada junto com vocês para poder abrir algumas concessões, né, para poder mostrar resultado de médio e longo prazo. Se for pelo curto prazo, você vai olhar preço. E se a tua estratégia está pautada em médio e longo prazo, você começa a olhar o custo no ciclo de vida, ok? E risco, hoje falar em risco é falar a linguagem dos negócios, né? Então, gerir risco e evitar custos desnecessários para poder ter bons desempenhos, né? Então, o risco eu sempre aprendi ao longo da minha trajetória que ele precisa ser, no mínimo, compartilhado, né? Nunca tome decisão que envolva o risco sozinhos. Compartilhe com pares, com equipes, com diretores ou superiores, né? É importante que as pessoas façam parte dessa tomada de decisão. Ok? E a gente vive, né, pessoal? Estamos aí na era dos dados, né, de informações, né, de visão sistêmica, dos ajustes finos, mas não podemos esquecer que precisamos também apertar os parafusos, né? Existe aí um boom de mão de obra, né, de baixa qualificação da mão de obra, que é importante que a gente esteja sempre atento, né? O que que eu estou contratando e qual que é a estratégia que eu preciso ter para poder ter uma boa execução e fazer o básico bem feito, né? Se eu vou investir em execução, que eu traga a melhor mão de obra, ou aquela mão de obra que realmente supra e atenda às minhas necessidades que eu tenho. Agora, olhando essa figura aqui, né? Olhando a figura da esquerda, né? O profissional do futuro e do passado, né? Nós estamos na onda da digitalização, né? Do futuro da manutenção, de ter dados para poder tomar decisão. Mas meu alerta aqui é que a gente nunca esqueça que a gente precisa apertar os parafusos, fazer alinhamento e ter boas práticas também sendo executado e que a gente tenha supervisão sobre aquilo que nós estamos fazendo em campo. É muito bonito a gente vender uma tecnologia, falar em preditiva, mas não dar a ferramenta adequada para as pessoas trabalhar. Então, é importante que a gente tenha esse olhar aí para a execução, tá? Espécie em extinção, consertador de emergência, né? Então, necessário para a indústria brasileira, mas a gente precisa fazer a mitigação, né? Olhar cada vez mais aí e valorizar quem corrige os defeitos, ok? Corrigir defeito é evitar falha. É muito comum e não é normal, né, a gente reconhecer as pessoas que estão evitando defeitos. Eu queria desafiar vocês aqui que são gestores a começarem a olhar para quem está fazendo inspeção, para quem está evitando as falhas por meio das estratégias que vocês estão gerenciando com as equipes de vocês e consiga identificar, ó, aquela bomba está com vazamento, né? Não passa de 2 semanas, a gente precisa atuar antes, né? Então é um defeito pontuado. Agora você, gestor, quando recebe uma informação, qual que é o nível de prioridade que você dá para essa tomada de decisão, né? Por vezes, é muito comum quebrar a bomba, a equipe, em vez de fazer em 8 horas, fez em 4 horas, e a gente lá parabenizar a equipe pelo resultado que reduziu em 4 horas. Então, tenham essa visão e ponderem, né, o que, que realmente precisa ser reconhecido e o que, que realmente precisa ser pontuado como uma área de oportunidade, como uma melhoria, tá? E falar a linguagem dos negócios, pessoal, é fator-chave, inclusive para a área técnica, né? Então, quando a gente olha aqui para a gente tomar decisão, de nada adianta eu chegar para o meu diretor e falar para ele que a folga de 0,03 provoca pseudomagnetismo intrínseco nas linhas de forças horizontais, né? A linguagem com quem toma a decisão, a parada implica um custo de 25 mil, mas se a falha ocorrer, o custo quadruplica. Então, a linguagem do negócio é essa, né? Não é só o que fazer, é o que
como e quando a gente precisa fazer, tá? Então, levar isso, dificilmente, quando você leva da forma correta para as pessoas certas, as decisões são muito bem aceitas, tá? Então, se você não está tendo uma boa persuasão, um bom comunicado, né? Ou tudo que tu leva você não consegue executar, talvez repense também a forma como você está levando, porque possa facilitar o teu processo, né? E eu digo que para nós que somos gestores técnicos, o conhecimento técnico é a matéria-prima do gestor, né? A gente precisa conhecer o nosso processo, o nosso equipamento, as pessoas, os sistemas, para poder levar a melhor solução para o resultado que nós estamos buscando, tá? Beleza, pessoal? Quero passar um videozinho rápido para vocês aqui, que mostra um pouquinho sobre a evolução, né, da inovação, da digitalização, e vocês façam aí uma conexão com o dia a dia também, da nossa vida como um todo, tá? My desk is on the 7th floor. If you need anything, you can call me. Make sure to keep your ID with you because you're going to need to badge in every time you re-enter. Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30. Whoa. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. I promise it's only temporary. All right, thank you. Fan, är det apparat? Nej!这不是告诉我，老公啊，WeChat 不工作了。Come on! Let we need Airbnb! This is not an Airbnb! Where are we, man? I don't know, man! I don't even know what city we're in! Look out! World leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved. Zombies! Kimari! Zombies! Zombies! Do you think we should have gone with the puppy paste? I just ate this whole pizza by myself! Hashtag too delicious to share! Hashtag pizza emoji! Farm bill 2 right here, y'all. Hashtag InstaFood! Brian, looking for Brian. Hashtag does anybody want a slice? Então, pessoal, não sei quem consegue, nesse mundo de hoje, viver sem a tecnologia, né? É importante saber ponderar também aquilo que a gente precisa, como que a gente utiliza, né? Nesse vídeo fica muito claro, né, a dependência que nós temos hoje, né? Imagina você sem Waze, sem Google Maps, sem aplicativos, né? A tecnologia acaba vindo para facilitar e nos ajudar aí na tomada de decisão, né? Então, o futuro está na digitalização, né? Mas não podemos esquecer aí das pessoas e da forma de inovar, que também não é só tecnologia, né? Então, sempre saber como que era antes, saber como que está hoje, para poder tomar as decisões que a gente precisa também, tá? E aí eu quero passar para vocês aqui também, né? Eu fiz a abertura aí da minha 5ª turma de mentoria, né? Estão com as inscrições abertas aí nessa semana, são mais de 60 mentorados aí,
Estamos tendo bons resultados aí com pessoas recolocadas também e pessoas promovidas durante esse processo. E eu quero convidar você, né, que se estiver passando por algum momento aí de buscando aprendizado, desenvolvimento, autoconhecimento, ou quiser olhar para o mercado também, né, venha fazer parte, pode me mandar um WhatsApp aqui que eu faço esse bate-papo aí apresentando um pouco como que tem funcionado o programa. Já estamos aí com quase 6 pessoas inscritas nessa turma aí. Pretendo fechar com 10 aí até o final da semana e conto com vocês aí também nesse processo, tá bom? Fechamos hoje aqui a 4ª semana, né, sobre inovação, digitalização e futuro da manutenção. E na semana que vem a gente vai estar falando do fator humano na manutenção. Ok? Deixo aqui o meu muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma consideração aqui, fica muito à vontade, tá? E agradeço mais uma vez aí as 19 pessoas aí que ficaram presentes conosco aqui do início ao fim para assistir o capítulo de hoje. Obrigado. Tiago, obrigada. Na verdade, eu queria perguntar, quando você falou sobre inspeção de drones, né, com utilização de drones, eu já vi em linhas de alta tensão. E aí eu queria saber, né, o que mais você já viu de inspeção, você falou sobre caldeira, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, assim, né? Quais outras aplicações você já viu e se tem alguma empresa que utilize como benchmarking, assim, que você possa compartilhar. Legal, Mário. Eu tenho utilizado, estava utilizando muito, usei já também inspeções em linhas de transmissão. A maior experiência que eu tive foi utilizar em caldeiras, né, em vasos de pressão, e tanques também, né, para poder fazer visualização aí de revestimento. Então, são três grandes focos aí de atuação, porque ajuda muito na segurança. Geralmente, quando a gente utiliza drone, é para trazer a tecnologia, evitar o uso de andaimes também, né? E garantir aí uma boa qualidade da resolução daquilo que está sendo feito com segurança também. Eu posso te passar depois ali algumas empresas que eu trabalhei já, como experiência, tá? Mas eu te digo que depois que a gente experimenta essa tecnologia, ela é um grande facilitador aí para nossas tomadas de decisões, né? E principalmente você ter o controle daquilo que você está visualizando por meio da tecnologia, te coloca também numa nova condição de estar experimentando e trazendo isso para um viés cultural dentro da organização. Tá bom, Ai, Mário? que legal. Fiquei muito feliz de você falar de tanques, porque eu estou hoje num terminal de granel líquido, né? E aí a gente tem tanques, e eu tinha pensado justamente, né, nessa aplicação. Então, eu Certo. quero sim, eu quero as referências sim, Thiago. Tá Muito bom, obrigada eu por te passo. compartilhar. Tá Tá bom, joia. Te mando um obrigada. zap depois, tá? Valeu. Fala, Leandro. Olá pessoal, bom dia a todos aí. Acho que é uma satisfação aí no quarto encontro aí pela manhã, acho que é muito bom, tá? Vários insights para nós. E cara, sobre o tema de hoje, está muito conectado do que vai ser da próxima semana, né, cara? A gente fala de inovação, digitalização, mas não podemos esquecer do fator humano, né? Então as pessoas têm que evoluir junto com a tecnologia, né? E de alguma forma a gente poder compartilhar e poder preparar essas pessoas, né, para poder seguir lado a lado, né? A gente vê que a inovação e a digitalização ela vem, se a gente deixar, ela vai nos engolir, mas tem que ter uma forma ali, a gente poder ter esse controle quando se fala dentro da indústria, né? E poder compartilhar isso e desenvolver as pessoas para que caminhem junto, né, cara? Senão a gente pode ter um problema futuro, pode ter acidente, enfim, né? Então, entre outras situações aí. Mas é muito bacana aí o tópico de hoje, cara. Parabéns aí pela condução. Valeu, Leandro. Obrigado aí pela tua E presença e teu ho- feedback também, viu? hoje eu trouxe o técnico aqui da equipe, o Guilherme, tá participando conosco ali. Oh, Participou legal. aqui para ele poder, ele tá fazendo um trabalho bastante importante conosco ali, que é desenvolvimento aí de plano de manutenção, de APR, né, que é análise preliminar de risco, padronização aí dos processos. Então, é legal ele estar nesse evento aqui para ele conectar, né, sobre o que ele tá criando e desenvolvendo, né, que, como eu falei, se colocar muito no lugar de quem vai estar executando. Então, imagine você executando isso, né? Então, ele tendo também essa troca com a galera que vai estar executando para que esse documento aí que vai ser implementado, né, seja algo que esteja conectado com todos, né?
Isso é muito Perfeito. importante. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado aí pela presença também. Tá Joia. sem microfone, tá só na Tá audição certo. ali, mas tá aí, valeu. Legal. Eu tirei um print Muito bom. aqui. Eu queria até pedir para vocês depois, né, se puder fazer um movimento aí de compartilhar um pouco sobre o que nós falamos hoje, me marcar também lá na rede social. Para mim, eu ficaria muito agradecido, tá bom? Então é isso. Ô, Thiago, bom dia. Fala, Alex. Só queria reforçar aí a todos que não estão aí nesse grupo de mentoria do Thiago, né? Eu estou em um dos grupos e venho fazendo um trabalho fantástico com ele, tirando algumas dúvidas que eu tenho, né, no meu dia a dia como gestor de manutenção e que vem me ajudando até a implementar essa questão de inovação dentro da área, né, e trazendo alguns resultados significantes. Então, eu digo que é um passo a passo importante na carreira, por mais que a gente tenha alguns conhecimentos, algumas experiências aí ao longo desses anos de carreira, revisar é sempre importante e atualizar é melhor ainda, né? Então, o Thiago vem dando alguns insights bem interessantes aí, vem abrindo um mindset meu aí, que geralmente o cara da manutenção é meio brutão, né? Então tem que abrir a cabeça às vezes, né? Então, o Thiago vem dando alguns insights que são bem bacanas aí, tá? Super recomendo. E, Thiagão, mais uma vez, o assunto fantástico aí, abordado de forma bem cirúrgica aí, cara. Parabéns. Ô, Alex, fico feliz aí, cara. Obrigado, viu, pelo feedback. É sempre importante a gente saber como que está sendo visto, né? Então, eu te agradeço aí pelas palavras, tá? Obrigado mesmo, de coração. Vou falar a linguagem da manutenção e tamo junto. É isso aí. Tamo junto, é verdade. Boa. Fiquei feliz que tem bastante gente da mentoria também aqui, né? Tem 4, 5 mentorados aqui. Obrigado pelo apoio aí. E tem os futuros mentorados também, né? Legal. Bacana, pessoal. Espero vocês aí a semana que vem. E mais uma vez aí agradeço se vocês puderem postar lá, me marcar e movimentar para a gente trazer mais gente para nossa comunidade aqui, tá? Grande abraço.